Sabe aquele peso de uma mágoa profunda? Quase todo mundo já sentiu isso em algum momento. Mas como é que a gente começa a processar esses sentimentos de verdade? Bom, essa jornada, o caminho para a cura, começa num lugar bem específico, numa mudança da nossa percepção. E isso já nos leva direto para uma pergunta central. O que acontece quando a dor vira uma espécie de filtro, uma lente através da qual a gente enxerga a realidade? Como é que isso muda o jeito que a gente vê o mundo e até a nós mesmos? Para começar, é super importante entender que a mágoa não é só uma lembrança, sabe? Algo passivo que fica lá no canto. Não, ela é uma força ativa. É um peso que se carrega e que pode criar uma sensação de escuridão, de confusão constante na vida. E esse peso todo nos leva direto para o nosso primeiro conceito-chave aqui. A ideia de que a nossa percepção muitas vezes está meio obscurecida. Existe um filtro interno que foi criado por dores do passado e ele acaba nos impedindo de ver as coisas com clareza. E o que seria, então, esse bloqueio de visão? A grande sacada é que isso não tem a ver com o que está acontecendo do lado de fora. É um estado interno, onde a realidade não é vista como ela é, mas sim através da nossa própria lente de dor e de julgamento. Pensa nessa dinâmica assim, ó. De um lado, a gente tem a realidade externa, com os eventos e as circunstâncias objetivas, os fatos. Do outro lado, a gente tem a realidade filtrada. É o mesmo mundo, só que ele é visto através da distorção de uma mágoa. E a diferença entre os dois é gigantesca. Reconhecer que esse filtro existe já é o primeiro passo. O próximo é ainda mais profundo. É entender que aquilo que a gente vê no mundo pode ser, na verdade, um reflexo das nossas próprias questões internas. Essa ideia é muito poderosa. O que vemos no mundo pode ser um reflexo de conflitos internos que ainda não foram processados. Isso muda o foco completamente, né? Tira ele da culpa externa e traz para a necessidade de uma cura interna. Tá, mas e na prática, como é que a gente faz isso? O processo pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro, observar as próprias reações ao que acontece no mundo. Segundo, se questionar se essas reações refletem a realidade ou se são, na verdade, um estado interno. E por fim, o terceiro passo, curar. Mudar o foco para dentro para tratar a origem dessa projeção. E isso nos leva para uma distinção que, olha, crucial. É preciso separar o que de fato aconteceu da história que a gente conta para si sobre aquilo. É separação entre fatos e sentimentos. E aqui está o ponto central. Não são os fatos por si só que nos mantêm prisioneiros. O poder não está no evento que já passou. Vamos analisar isso aqui mais perto. Na coluna dos fatos, a gente tem aquilo que simplesmente ocorreu. É objetivo. Aconteceu. Mas é na coluna dos sentimentos que a escolha entra em cena. A decisão de manter a mágoa, de segurar o ressentimento. E qual é a consequência disso? A nossa experiência da realidade fica deformada e a nossa percepção distorcida. É a manutenção do sentimento, e não o fato, que causa o dano contínuo. E, finalmente, a gente chega no ponto da decisão. A parte final dessa jornada toda é sobre uma escolha consciente entre 2 estados de percepção que simplesmente não podem existir ao mesmo tempo. De um lado está o caminho do ressentimento, um caminho definido pela escuridão e pela confusão na percepção. Do outro lado, o caminho da clareza, definido pela luz e por uma visão da realidade sem filtros. São 2 direções totalmente opostas. E a verdade fundamental é esta: luz e ressentimento não conseguem coexistir. Não dá. Para ter um, é preciso abandonar o outro. A clareza exige que a mágoa seja deixada para trás. E aqui chegamos à principal conclusão de tudo isso. Se agarrar uma mágoa é, no fim das contas, uma escolha. Uma escolha que define o filtro através do qual se enxerga o mundo. E reconhecer esse poder de escolha é talvez o passo mais importante de todos. Então, para fechar, fica esta reflexão. Se manter o ressentimento é uma escolha por permanecer na escuridão, a pergunta final é: qual caminho a percepção vai escolher? E a resposta não define o passado, mas sim define todo o presente e o futuro.